Vamos, como falamos pela manhã, é uma perícope só, né? Então nós vamos trabalhar por partes para entendermos cada parte, os detalhes das partes. Hoje nós vamos então pegar essa primeira parte. Nós não vamos trabalhar tudo que tem aqui em detalhes, porque existe um foco da narrativa, mas os outros detalhes eles serão automaticamente sendo expostos nas outras narrativas, né, quando elas vão se desenrolando. Então nós faremos a exposição do verso 1 ao verso número 13, e daqui a 15 dias nós retornamos com a segunda parte e a terceira parte, melhor dizendo, só a segunda parte, e daremos continuidade no mês de dezembro, se o Senhor assim permitir. Então, nossa exposição será Êxodo, capítulo 12, verso número 1 ao 13. Vamos ler somente o verso número 1 e o verso número 2, e leremos no decorrer da exposição. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Oremos. Ó Senhor bendito, nos achegamos a Ti, Senhor, mais uma vez, clamando que as Tuas misericórdias se estendam e que o Senhor possa nos iluminar, ó Deus, segundo a Tua vontade. E também, ó Deus, esclarecer as santas instruções em nossos corações, para que sejamos edificados, Senhor, em decorrência da ouvida da Tua voz. Que o Teu povo, Senhor, possa de fato ser abençoado com esta voz tão maravilhosa, tão poderosa, que o Senhor tem, que é a única capaz de romper nossa incredulidade, de denunciar o nosso pecado e de tratar, ó Deus, as nossas almas. E que assim seja, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, existem muitos assuntos que nós estamos tratando desde quando começamos a expor o livro de Êxodo. Nós estamos vendo como o Senhor tem deixado claro, através das narrativas, pressupostos importantes, princípios importantes a respeito de sua pessoa, a respeito de sua obra, a respeito da sua salvação. Enfim, Deus tem se revelado e tem revelado temas importantes para o conhecimento do povo de Deus. E as exposições de Êxodo, elas também estão externando os inúmeros pecados egípcios. Nós estamos vendo no decorrer das exposições a quantidade de pecados que os egípcios cometiam. Nós vimos desde o início escravidão, nós temos a opressão, nós temos infanticídio, nós temos a idolatria, nós temos a soberba, nós temos o orgulho. E, em resumo, irmãos, esses pecados, eles mostram muito bem um pouco da depravação dos egípcios. Esses pecados mostram um pouco da depravação egípcia, da corrupção egípcia. Logicamente, irmãos, o que as narrativas também mostram é que Deus, ele não tem sido injusto ao atacá-los com inúmeras pragas, que Deus não tem cometido nenhum ato de injustiça, que Deus não tem cometido nenhum ato de injustiça. Deus está punindo os egípcios, Deus está punindo Faraó por causa dos seus pecados. Mas, em toda essa trama de justiça, talvez você não tenha pensado sobre a razão pela qual Deus evitou as desgraças que atingiram a terra de Gósen. O que as narrativas estão mostrando? Que Deus está julgando o egípcio, Deus está julgando os egípcios, Deus está julgando o Faraó, mas ao mesmo instante Deus está preservando a terra de Gósen, onde está Israel. E a pergunta que nós devemos fazer é: será que os judeus, será que os israelitas, quando comparados aos egípcios, será que eles eram tão justos
e por essa razão eles foram protegidos? Será que eles eram santos e por isso Deus estava tratando eles com protecionismo? Irmãos, se vocês acham que os judeus foram retribuídos segundo a justiça deles, o Êxodo mostra que não. O Êxodo mostra que não. Israel pecou, irmãos, de várias formas. Israel pecou de várias formas. Se você lembrar bem, no capítulo 5, verso 21, vocês não podem esquecer que no episódio em que eles começaram a sofrer mais, depois que foi anunciado a libertação, vocês lembram que eles rejeitaram o profeta de Deus? Vocês lembram que no capítulo 5, 21, eles rejeitaram a palavra de Deus, porque depois que foi anunciada a libertação, o Egito o oprimiu mais ainda? Além disso, irmãos, as Escrituras mostram que Israel, o povo de Deus, era culpado de idolatria. Vocês acham que aquele povo que indicou um bezerro de ouro não tinha problemas com idolatria? Que aquilo ali foi um caso isolado? As Escrituras nos mostram que Israel, dentro do Egito, tinha problemas com idolatria. Josué, no capítulo 24, verso 14, por exemplo, ele diz: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Veja, Josué diz que os antigos pais, aqueles que estiveram no território do Egito, serviram a outros deuses. Ou seja, Israel também sucumbiu no caminho da idolatria. E Josué está dizendo: não sirvam aos deuses que os seus pais serviram, mas sirvam somente ao Senhor. Então, irmãos, 400 anos de cativeiro transformou Israel num povo idólatra. Além do povo rejeitar a palavra de Deus, quando Deus disse que ia libertá-los, este mesmo povo caminhou pelo caminho da idolatria. O que significa, irmãos? Pensem comigo. Isso mostra que Deus tinha todo o direito de afligi-los, inclusive matar os primogênitos. Deus tinha todo o direito de afligi-los e de matar os primogênitos de Israel. A pergunta então é: por que Deus assim não fez? Por que Deus não os afligiu? Por que Deus não matou os primogênitos de Israel, uma vez que Israel também era uma nação pecaminosa, era um povo que se envolvia em idolatria, era um povo que havia rejeitado a palavra de Deus? Por que Deus não afligiu Israel? Um anúncio, irmãos, da 10ª praga, como nós vimos, ele já foi feito. O que nós estamos vendo agora a partir do capítulo 12 é só uma questão de tempo. A 10ª praga vai chegar, os primogênitos irão morrer. Mas antes da execução, Moisés, o autor, tomou tempo para introduzir uma série de regras atinentes a 3 das observâncias culticas do povo de Israel. Primeiro, a Páscoa, nós vamos começar a ver introdutoriamente agora. Vamos ver os pães sem fermento, próximo encontro, e depois a dedicação dos primogênitos. Então, antes das pragas, ou da praga, o que Moisés faz? Moisés, ele explica as observâncias que são dadas ao povo de Deus. E a tarefa nossa de hoje é justamente expor a Páscoa. É a instituição da Páscoa. Ou seja, antes da praga ser derramada, Deus institui a Páscoa. Conforme a ordem divina, em resumo, Israel deveria separar um cordeiro ou um cabrito, sem defeito,
para ser sacrificado no 14º dia. Como nós explicamos, alguns autores entendem que o início da outra praga o anúncio da 9ª praga está no 10º dia, virá 1, 2, 3 dias de pragas, no 14º dia a última praga. Então, os 3 dias de trevas, o 14º dia de praga, ou seja, enquanto as trevas elas estavam tomando conta do território egípcio, Israel já estava se preparando para a Páscoa, conforme o Senhor orientava. Então, o Senhor disse que tem que separar um cordeiro sem defeito para ser sacrificado no 14º dia. Moisés é instruído pelo Senhor a dizer ao povo que o sangue do animal deveria ser passado nas ombreiras e nas vigas superiores da porta, identificando assim as residências dos judeus, e essa identificação livraria o povo do juízo. Ou seja, Moisés está falando com o povo que a marca do sangue nas portas livraria o povo do juízo. Então, o que nós temos aqui introdutoriamente na instituição da Páscoa é o texto de hoje, ele está nos mostrando o livramento do povo de Deus, para nos ensinar uma coisa muito importante, uma verdade fundamental. Se Israel era tão pecador assim, Israel foi salvo pela graça, e nós também. É o que nós vamos ver agora. Então, lembre, não surpreende o fato de Deus tratar o Egito com pragas. A surpresa na narrativa você tem que entender, é como Deus tratou o seu povo. A grande surpresa agora é como Deus vai tratar o seu povo. Talvez, irmãos, por isso alguém pode imaginar que Israel não era um povo tão pecador assim, mas não era. Israel era, sim, transgressor. E é interessante, irmãos, porque a morte dos primogênitos, ela está sendo identificada como aquela que vai percorrer todo o território egípcio. Isto é, irmãos, o que o texto está querendo dizer é que essa sentença de morte, ela vai adentrar não só na terra do Egito, mas na própria terra de Gósen. O que o Senhor está dizendo é que esse anjo não vai ter limites, ou ele não vai agir dentro dos limites, ele vai percorrer toda a terra do Egito e inclusive entrará na terra de Gósen. Isto é, irmãos, Israel também estava sentenciado a receber essa visita do Senhor. Israel também estava sentenciado, o povo de Deus também estava sentenciado a receber essa aparição do Senhor, essa manifestação do Senhor em juízo. E lógico, irmãos, porque o povo pecador merecia morrer. Isso fica claro, irmãos, porque cada casa recebe a visita do anjo da morte. Você vai ver isso no verso número 13, e você vai ver isso no verso número 23, quando a praga ela começar a ser derramada. Ou seja, eles foram visitados pelo anjo da morte. Se a notícia então choca, o fato deles serem visitados, mais impressionante ainda é a narrativa. Por quê? Porque Deus, ele estabelece um meio de livrá-los. Se Deus iria lá, Deus está estabelecendo um meio de livrá-los. Isto é, irmãos, na condição que Israel vivia, na condição pecaminosa do povo de Deus, essa seria a única maneira, a maneira que Deus estava estabelecendo. Só existiria uma maneira deles se livrarem da visita da morte. E o Senhor dá instruções sobre isso. Então, irmãos, eles rejeitaram a palavra de Deus, eles foram idólatras, então eles mereciam receber a visita do Senhor. Mas, assim como falamos pela manhã, irmãos, precisamos lembrar de uma coisa: eu não preciso pecar para saber que sou pecador. Eu peco porque sou pecador. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque eu sou pecador.
Antes de qualquer coisa, Israel não era melhor do que o Egito. Eles rejeitaram a palavra de Deus, eles foram idólatras, mas antes de qualquer coisa, assim como os egípcios, eles eram pecadores por natureza. Eles também carregavam a culpa de Adão. Romanos, quando Paulo vai tratar sobre esse assunto, Paulo deixa claro no capítulo 3, verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe ser humano que não estivesse em Adão. Então todos nasceram com esta praga pecaminosa. Por isso, irmãos, eles não poderiam ousar pensar que eles eram melhores do que o Egito. Porque Paulo diz, todos, tanto judeus como gregos, e aí acrescentando, egípcios, estão debaixo do pecado. E a penalidade apropriada é, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, a sentença de morte não era nenhuma injustiça. Deus tinha todo o direito de matar não só os primogênitos, mas de matar todo o seu povo em consequência do pecado, em consequência da corrupção deles. A morte, então, não seria uma injustiça de Deus diante não só dos pecados, mas diante da natureza corrompida, tanto de judeus como de egípcios. Como falamos pela manhã, irmãos, endossando, os homens precisam encarar essa realidade. Por causa do pecado, a morte é a única certeza que nós temos. E a morte, irmãos, atesta, mostra, prova que o homem é pecador. A morte é uma denúncia. A morte dá uma certeza. O homem é um rebelde contra Deus. E mesmo que ele declare guerra à sua consciência, buscando melhorias, buscando melhorar a autoimagem, transformando o pecado em desvio de conduta, a morte sempre diz o contrário. Todos são pecadores e carecem de livramento. O anúncio da morte denuncia que os homens são pecadores e carecem de livramento. Por isso, irmãos, diante da gravidade, da pecaminosidade na natureza do homem, a morte não negocia. Ela mata, porque ela é o salário dos pecadores. Ela não é democrática, ela simplesmente abate os homens, porque ela é o salário dos pecadores. Isso aqui é importante, irmãos, essa ênfase de que os egípcios eram pecadores, indignos da graça de Deus por causa dos pecados em sua natureza, por causa dos pecados que estavam cometendo. Israel era indigno porque era pecador por natureza, mas também rejeitou a palavra de Deus, desobedeceu a Deus, não submeteu à palavra do Senhor, rejeitou a palavra do Senhor e caminhou pelo caminho da idolatria. Então, irmãos, tanto os egípcios como os israelitas eram dignos da morte. Isso nos faz pensar, irmãos, e deve nos fazer pensar sobre nós. Porque nós temos uma tendência, por exemplo, nós veremos quando nos encontrarmos no Clube do Livro das Mulheres, sobre um tema importante que eu tenho interesse de adentrar nele, que é o orgulho. O que é o orgulho? É alguém pensar errado a respeito de si mesmo.
é alguém chegar a uma conclusão equivocada a respeito dele mesmo. E com essa conclusão equivocada, ele acaba se exaltando. Então, por vezes, irmãos, podemos correr o risco de olhar para os egípcios, olhar para os ímpios e dizer assim: nós somos melhores do que eles. Nós somos melhores. Nós estamos acima deles. E por vezes, irmãos, nós não entendemos os princípios do Evangelho quando se trata do assunto da graça. Porque se nós entendermos a graça, nós não abortaríamos nada semelhante quando nos deparássemos com os pecados dos outros, ao ponto de nos elevarmos diante deles. Mas, irmãos, aqui também nos chama a atenção para o fato, porque nós estamos vivendo um dia, ou dias, em que a guerra está sendo travada contra a consciência. Aconselho a vocês, por exemplo, a lerem o livro de John MacArthur, Sociedade Sem Pecado. E esse livro ele é muito importante, talvez uma leitura obrigatória para todo cristão, principalmente em nossos dias. Por quê? Porque há uma guerra contra a realidade do pecado. Há uma guerra contra a verdade bíblica de que nós somos corruptos. Há uma guerra contra a verdade de Deus que nós somos pecadores. Há uma guerra que se levanta todos os dias para tirar de nossas vidas a realidade do pecado. Então, no mundo, por exemplo, com a atividade coaching, o que eles aprendem? Aprendem que os homens são bons, que eles podem fazer coisas boas, que eles não podem ser tão maus assim, que eles fazem um bem, porque faz uma coisa ou outra, eles entendem que eles adentrarão no reino dos céus, mas isso tem infectado a igreja também, porque os crentes eles estão amenizando a realidade do pecado. Quinta-feira os homens apanharam, e uma das palavras de Stuart Scott fala de alguns enganos que afetam os homens, mas também são presentes entre as mulheres. Não foi nada sério o meu pecado, pastor. Foi apenas um errinho. Foi apenas um equívoco. Foi um probleminha só. Ah, pastor, veja, eu não estava pecaminosamente irado. Eu estava apenas estressado, frustrado ou pressionado, mas não foi tão pecado assim. E aí já falamos aqui, voltamos a repetir. Nós começamos a esvaziar as nossas mentes dos conceitos bíblicos e começamos a tratar o pecado de diversas formas, mas não como pecado, como transgressão da lei de Deus, e por isso nós pensamos que não somos tão maus assim. Porque nós começamos a mudar os termos, nós chegamos à conclusão que nós não somos tão maus assim. Por que eu sou um adúltero? Se eu cuido da minha família, se eu crio os meus filhos, por que eu sou tão mau assim? E aí nós começamos a perder de vista que nós não prestamos. E aí o Jerry Bridges, ele diz, abre aspas, vemos então que o conceito integral de pecado praticamente sumiu da sociedade em geral e tem sido abrandado em muitas igrejas para não ferir a consciência moderna. Na verdade, as palavras severas que a Bíblia usa em relação ao pecado foram banidas de nosso meio. As pessoas não adulteram mais, elas têm casos. Os executivos não roubam, eles cometem fraudes. E com essa mentalidade, tanto o mundo como a igreja tem caminhado para tentar tirar a gravidade do pecado. E é com essa mentalidade, irmãos, que nós deixamos de cultuar no domingo de manhã, aí cultuamos à noite e dizemos, não, eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão pecador assim. Não preciso me preocupar com isso. Quem disse? Isso não é tão ruim assim. Somos insubmissos aos líderes da igreja, mas
Isso não significa algo tão mal. Nós negligenciamos os nossos dízimos, aí dizemos, nós não estamos roubando, foi só um período. Ou seja, irmãos, em resumo, somos pecadores de fato. Será que temos a consciência disso? Será que Israel tinha consciência disso? Vendo o Egito colapsando, vendo o Egito sofrendo com praga, e eles nada recebendo, será que eles tinham a consciência disso? Será que nós temos a consciência de quem nós somos? Será que nós temos a devida noção de quem nós somos? Ou você acha ainda que você é a passas do arroz? Que a Escritura diz, irmãos, que nós somos miseráveis, pecadores, e por isso você morre. Por isso você morre. A morte não é injustiça. A morte não é injustiça. A morte é uma realidade por causa da sua pecaminosidade. E outra coisa, irmãos, vamos usar a lógica que se nós não somos tão pecadores assim, por que nós precisamos de um Salvador? Se nós não somos tão maus assim como nós pensamos, por que nós precisamos de Cristo? Por que nós precisamos da graça? Se você é tão bonzinho, se você é tão boazinha, por que você depende da graça? Se os nossos pecados não são tão pecados assim, nós não precisamos da graça, meu irmão. Então deixa eu te dizer uma coisa, nós jamais reconheceremos nossa necessidade de salvação se não aceitarmos que somos tão culpados. E isso nos coloca em falta diante de Deus. Nós temos que ter a plena consciência de que nós somos corruptos, depravados, com um coração enganoso, malicioso, adúltero, roubador, cobiçador, que usa o nome de Deus em vão, que profana o dia de domingo, que adora outros deuses. Então, meu irmão, não se iluda, porque Deus sabe quem você é. Não se iluda, porque Deus sabe quem você é. E Ele sabia quem era Israel. Porque nós estamos tratando o texto numa visão geral, vendo a história de um âmbito geral, mas Deus sabia quem era Israel. Deus sabia quem era o povo dele. Por isso, irmãos, a sua misericórdia ofereceu uma maneira de salvá-los. Um cordeiro tem que ser oferecido como sacrifício pelo pecado. Um cordeiro tem que ser oferecido como sacrifício pelo pecado. E aí então, irmãos, a primeira parte instrui como escolher, cuidar e matar o cordeiro. Veja aí, verso número 1 ao verso número 6 novamente. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, assim será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Observem, irmãos, o que Moisés está instruindo: um cordeiro perfeito, puro e sem mancha, de 1 ano de idade, seria escolhido para cada casa para ser sacrificado a Deus. Se for um cordeiro grande, família pequena, chama outra família, junta e eles comem o cordeiro. Então, irmãos, nós temos que entender, lógico, aqui
nós não entendemos dentro da própria narrativa, e nós precisamos fazer uma análise da teologia bíblica. Isso está expresso na lei de Deus. Por quê? Por que um animal sem defeito? Porque ele deveria ser oferecido ao Senhor, e caso fosse com defeito, não seria aceitável a Deus. Então, o que Deus exigia? Deus exigia o melhor. Da criação, Deus queria o melhor, o saudável, o melhor, o mais novo, tudo, o melhor. O melhor Deus aceitaria. Então, o que Deus está mostrando aqui é um princípio. Eu quero o melhor, o melhor. E nós, irmãos, que temos a tendência de oferecer o rabujo de nossas vidas, o único sacrifício agradável é o melhor que nós temos a oferecer. Só agradaremos ao Senhor com o melhor. Ele diz: eu quero um cordeiro sem defeito. Aí a pergunta, irmãos: vocês estão oferecendo o melhor de suas vidas? Será que vocês estão oferecendo o melhor de suas vidas? Será? Será que vocês estão oferecendo o melhor de suas vidas? Não se engane, meu irmão. Não se engana aos céus com sacrifícios alejados. Não se engana aos céus com presentes aleijados. Porque Deus quer um cordeiro sem defeito. Sacrifícios defeituosos, quando queimados, só fazem fumaça aos olhos de Deus. Ele só recebe o melhor do seu tempo, ele só recebe o melhor do seu lar, ele só recebe o melhor do seu serviço, ele só recebe o melhor do seu dinheiro. Então, não adianta enganar a Deus, que Ele sabe se você tem oferecido aquilo que é rabujo, aquilo que está com defeito. Mas lembre-se, Ele só aceita perfeito. Aí volta a perguntar: você tem oferecido o melhor para Deus? Você pode dizer que esse é o seu melhor que você tem oferecido ao Senhor? Então essas são as instruções iniciais do Senhor, meus irmãos. Mas as instruções continuam. Verso número 7 a 11, veja o que diz. E essa é a parte destacável aqui na narrativa. Essa é a parte destacável. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queime. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Então, em detalhes, irmãos, é dito aqui que a refeição ela serviria como um lembrete anual do sofrimento no Egito. Então, ele diz que aqui as ervas amargas os lembrariam de como os egípcios fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo. E o pão, isso vai ficar mais claro no verso 14, certo? O pão sem fermento lembraria de como tiveram de fugir às pressas, e Moisés diz: nada do cordeiro pode sobrar. Há riquezas de detalhes aqui que serão devidamente expostas em detalhes nas outras narrativas, o que serão enfatizadas. O que nós queremos chamar a atenção, porque esse é o objetivo da narrativa, uma vez que ela está fazendo um resumo, é justamente o sangue, que o que se destaca aqui é o sangue do cordeiro,
que é visto nas ombreiras e na viga da porta, e é esse sangue que vai livrar os primogênitos israelitas. Então, o que nós temos aqui logo de cara, que Moisés está nos ensinando, é que aqui nós temos uma troca. O cordeiro vai ser morto no lugar da vida do primogênito. Um cordeiro terá que ser morto para preservar a vida do primogênito ou dos primogênitos dos filhos de Israel. Irmãos, algo novo aqui? Não. Por quê? Lembre-se, vamos fazer uma teologia bíblica. Qual animal morreu para cobrir a nudez de Adão e Eva? Você lembra que no Éden, Adão e Eva, quando pecaram, tentaram se vestir e Deus cobriu Adão e Eva com peles de um animal. Que animal Deus matou? Agora avancemos. O que Deus exigiu nos dias de Caim e Abel? As Escrituras dizem que Abel ofereceu as primícias do seu rebanho e da gordura deste, e o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Quando Abraão estava a sacrificar seu filho, o anjo disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então um cordeiro apareceu. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Levítico 16 diz que no cerimonialismo do templo, o sumo sacerdote sacrificava um cordeiro como sacrifício pelo pecado, conforme as instruções da lei. O que nós estamos vendo nesses pequenos exemplos? Seja individual ou corporativamente, só existia uma forma de livramento. Deus estava exigindo um substituto e o modelo dele foi a morte de um cordeiro. Era preciso que um cordeiro padecesse em substituição. Mas do que se trata, irmãos? O que esse cordeiro trata? Finalmente, irmãos, nós precisamos observar a linguagem bíblica, a linguagem teologicamente bíblica, porque no dia de João Batista, ele viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo diz que Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. 1 Coríntios 5,7. O que nós estamos vendo, irmãos, é que este era o plano de Deus desde o início, que um cordeiro morresse pelo povo, e Cristo é a providência de Deus. Deus providenciou aquilo que exigia. Cristo, irmãos, como um cordeiro, automaticamente atendeu o padrão de perfeição de Deus. No Êxodo, o cordeiro tinha de ser fisicamente perfeito. Cristo foi totalmente sem pecado, nasceu de um milagre. A gestação é milagrosa e ele viveu sem pecado. Pedro disse: não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O autor aos Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Até Pôncio Pilatos disse: não acho nele crime algum. Outra coisa interessante, irmãos, qual foi o dia do seu sacrifício? Ele foi crucificado justamente na época da festa da Páscoa. É só olhar João 13, João 18. Então, o que as narrativas estão fazendo? Elas estão estabelecendo um vínculo entre a primeira e a última Páscoa, a paixão de Cristo. Por exemplo, irmãos, o dia de sua entrada triunfante em Jerusalém foi no mesmo dia em que os cordeiros pascuais foram levados para a cidade. E quando Jesus celebrou a última ceia com os seus discípulos, ele estava celebrando a Páscoa. Ele disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Embora os discípulos não entendessem, o que Jesus estava dizendo é: essa Páscoa, meus servos, fala de mim, porque eu sou o cordeiro sacrificial. Veio a crucificação no fim da tarde, na véspera da Páscoa. Ao escurecer,
cordeiros seriam sacrificados em todas as casas, segundo a lei de Moisés. Na cidade inteira, os pais já se preparavam para oferecer o cordeiro. No templo, o sumo sacerdote também se preparava para matar um cordeiro pelo povo. E lá estava Jesus pendurado na cruz e o sangue sendo derramado. Então, irmãos, o capítulo 12, ele está jorrando sangue. Esse cordeiro está sendo morto e está jorrando sangue. E não tinha como, irmãos, abater um animal sem derramar sangue. E após derramado, deveriam passar nas ombreiras e viga, pois o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós. Veja o verso número 12 e o verso número 13. Veja, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E aí, irmãos, por que esse destaque, o sangue era tão importante? Porque a narrativa quer mostrar que ele representava o ato de tomar uma vida. Quando o sangue era derramado, ele anunciava que ali teve um substituto, que um cordeiro morreu no lugar deles. E quando Deus, Moisés está dizendo, fosse armado com praga mortal, ele olharia para cima e veria o sangue na porta, e nada lhes faria. Isto é, irmãos, o que o texto está dizendo é que o sangue do cordeiro morto era a expiação pelos pecados. Na primeira Páscoa, os israelitas se refugiaram em suas casas, esperando a vinda de Deus em juízo. Naquela noite, ele reivindicaria uma vida de cada família no Egito. Por toda a terra, diz Moisés, que podia-se ouvir o choro de seus inimigos, que estavam lamentando a morte dos primogênitos, mas os filhos de Deus foram salvos pelo sangue do Cordeiro. A morte os ignorou, e a razão pela qual a morte os ignorou foi que eles se encontravam sob o sangue. O que Moisés está dizendo é que quando Deus chegava ao lar de um israelita, ele enxergava que naquela porta havia sangue. Quando olhava para ele, era como se dissesse: alguém morreu nesta casa. A penalidade foi executada. Alguém substituiu, foi o substituto. Mas, irmãos, quando nós falamos sobre essa relação com Cristo, porque todos esses sacrifícios apontavam para o definitivo. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, várias centenas de milhares de cordeiros eram arrebanhadas pelas ruas de Jerusalém a cada Páscoa. Mas o que a Bíblia diz é que nem todos, nem mesmo o sangue de todos esses animais conseguiu expiar o pecado, era só um paliativo, podemos dizer assim. E em Hebreus lemos que é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados, porque ainda faltava o perfeito, o completo e eficaz. E por isso, irmãos, o Novo Testamento é muito claro, quando explica o significado da crucificação, ele sempre chama a atenção para o sangue de Jesus. Fomos justificados pelo seu sangue. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu. Fostes resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a razão de toda essa importância é simples: sem derramamento de sangue não há remissão. Jael foi livrado por causa do sangue do Cordeiro, que aponta para o Messias
e a sua obra redentiva. O que isso importa, irmãos? Nós somos pecadores. Se você não sabe disso, saiba agora. Nós somos pecadores. Não adianta fugir. Não adianta negar a culpa. Não adianta procurar psicólogo. Eu estava vendo essa semana uma entrevista. E aí, um dos entrevistadores se dirigiu à entrevistada, permitam-me a expressão, chamando-a de vagabunda. E ela começou a xingar ele. E um dos apresentadores disse assim: calma, ele tem síndrome de Tourette, uma coisa desse tipo. E aí eu fui analisar, aí alguns dizem que essa síndrome é o cara, ele diz as coisas sem pensar. É síndrome agora. Que pouca vergonha. Aí sabe o que é interessante? Que ele foi agressivo e ela respondeu à altura. Quando ele disse, ele tem síndrome, ela, me desculpe, está justificado o seu ato. Não adianta transformar pecado em síndrome. TDAH, BDAH, OLH, LGBT, seja lá o que for. Não adianta. Não adianta. Não adianta amenizar a gravidade do pecado. Não minta para a sua alma. Não minta. Você é um miserável desobediente. Você é um pecador. Seu coração deseja mal. Você quer o pecado. Você ama o pecado. Você consegue disfarçar bem com o seu botox, com a sua maquiagem, com o seu perfume. Mas lá no seu coração, você quer a malícia. O pecado é da sua natureza. Israel também. Mas quer ser salvo, quer não temer a morte, precisas de um substituto. Precisa de alguém que morra por você. E o sinal de que temos um substituto, irmãos, é o sangue de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, o que nos conforta não é a ilusão que criamos a respeito do pecado, mas se temos a consciência de quem nós somos, de que nós muitas vezes amamos o pecado, amamos desobedecer a Deus, nós temos uma esperança, porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que foi feito o pagamento pelo nosso pecado. E o que Deus, na verdade, vê quando olha para a cruz? Ele vê que lá ela está manchada com o sangue do seu próprio filho primogênito. Deus não tem um substituto que possa oferecer no lugar de seu filho. Seu filho é o substituto. Então a única forma de escaparmos de nossa condição, de nossa corrupção, de nossa depravação, de quem verdadeiramente nós somos, é através do sangue do Cordeiro. Não adianta, meus irmãos, buscarmos redenção em métodos que não sejam de Deus. Não adianta nós tentarmos de alguma forma, pelos nossos métodos, pelos nossos caminhos, pelas nossas mandingas, tentando amenizar o pecado, para que de alguma forma sejamos salvos. Nós não encontraremos redenção fora do sangue do Cordeiro. Por isso, irmãos, digo aos romanos, digo aos católicos, a seita de Roma, a missa não salva, muito menos os santos. Será inútil para a alma de alguém buscar fazer qualquer coisa que escape dos danos do pecado, se não for pelo sangue de Cristo. Porque todos os nossos sacrifícios, meus irmãos,
todas as nossas regras, todas as nossas macumbas gospel, todas as nossas intenções religiosas, elas estão impregnadas, manchadas de imperfeição. Então nós não podemos nos agarrar em nós mesmos, nós não podemos confiar em nós mesmos, nós muito menos devemos chegar à conclusão que seremos salvos porque somos melhores do que os ímpios. Nós padeceremos se assim continuarmos, porque tudo em nós está revestido de imperfeição. Mas quando Deus vê o sangue do seu Filho, Ele diz: isto me basta. Minha justiça foi satisfeita. Não foi a sua mandinga, não foi o que você fez, foi o que o próprio Deus fez. E então, a morte passará por você e você estará salvo para sempre. Por isso que Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque o sangue de Cristo tem poder, porque Ele é o próprio Filho de Deus. Então não existe sangue mais precioso do que este no universo. Então nada fora dele tem valor salvífico. Israel só seria salvo se tivesse a marca do sangue do Cordeiro. E diferente, irmãos, deste Cordeiro imperfeito, o Cordeiro perfeito que foi sacrificado, ele tem valor infinito. Por isso que Jesus diz, ou a Escritura diz, que Jesus entrou nos santos dos santos e por meio do seu sangue ele tem obtido em eterna redenção, e que ele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, irmãos, o que o texto está nos mostrando é que a única maneira de sermos salvos do pecado e libertos da morte é por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E Deus chama todos para confiarem em seu sangue. E foi isso que os israelitas fizeram, irmãos, na primeira Páscoa. Eles confiaram no sangue, colocaram o sangue nos batentes. Entendam, foi um ato de fé. Eles ouviram de Moisés, para que não fossem atingidos pela morte, eles precisavam crer na palavra de Deus. Isso significava que eles deveriam fazer como Moisés estava orientando. Então, pela fé, na palavra de Deus, dita por Moisés, cada família escolheu um cordeiro perfeito. Foi pela fé que eles tiraram sua vida e assaram com ervas amargas, e foi pela fé que eles aspergiram seu sangue na porta. Então o sangue era uma confissão pública de fé, um sinal de que eles confiavam na eficácia expiatória do Cordeiro sacrificial. Por isso que eles também foram salvos pela graça por meio da fé. Eles não foram salvos pelas suas obras, pela bondade inerente. Eles eram pecadores, idólatras, depravados, desobedientes, insubmissos, mas eles creram que o sangue ali iria livrá-los. Eles tinham que confiar naquele sangue, e Deus providenciou o Cordeiro. Eles confiaram no Cordeiro. E aí Hebreus 11 diz que pela fé Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. O texto está nos mostrando, irmãos, é que Israel foi alvo da graça de Deus. A salvação, a libertação é fruto da graça de Deus.
Se você, irmãos, se você, meu irmão, acha que é tão bom, o sangue não é para você. Se você acha que não é tão mal assim, você não precisa de um cordeiro. Você não precisa de alguém que morra por você. Já que você é tão bom. Mas Israel precisou de um cordeiro. Alguém que substituísse Israel. Talvez, irmão, se alguns crentes estivessem na Páscoa, eles teriam dito: para que eu vou sacrificar um cordeiro? Eu não sou tão mal assim. Meu pecado não é tão pecado assim. Eu não sou tão depravado assim. Mas se você tivesse a devida noção e estivesse lá, você teria sacrificado um cordeiro, confiando no sangue. O que Moisés está nos mostrando, irmãos, é que o sangue foi o grande livramento daquele povo. E pelas verdades bíblicas, nós não temos como ser salvos diante da corrupção se não for pelo sangue do Cordeiro. Nós não seremos salvos a não ser pelo sangue do Cordeiro. Por isso que nós precisamos confiar em Cristo. Porque Deus providenciou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e todos que confiam em seu sangue serão salvos. O ladrão da cruz disse: se tu és o Cristo, desce, salva a ti e a nós. O outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. A única forma, irmãos, de entrarmos no paraíso, ainda que nossos pecados sejam inferiores àquele maldito ladrão, é reconhecendo o substituto. Por isso, irmãos, o que o texto está mostrando introdutoriamente é: Israel foi salvo pela graça. Alguém morreu no lugar de cada família israelita. A morte não sucumbiu o lar ou os lares israelitas, porque lá havia o sangue do Cordeiro. Finalizando, irmãos, essa é a única forma de vencer esse inimigo terrível chamado morte. É o sangue do Cordeiro. A grande questão, irmãos, é se nós nos submeteremos, nós, de fato, estamos presos às nossas obras, ou se nós estamos confiando em Cristo. Finalizo, irmãos. Se você acha que é tão bom, melhor do que o seu irmão, se você acha que não é tão pecador assim, se você acha que não é tão transgressor assim, que você é mais obediente, que você é a melhor mãe, que você é o melhor pai, o melhor servo, o melhor filho,
você está desperdiçando o sangue do Cordeiro, porque a graça é somente para aqueles depravados que precisam de graça. No inferno haverá orgulhosos, mas o sangue do Cordeiro só manchará aqueles que precisam de graça. Oremos. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua lei, pela tua palavra, por tão maravilhosa salvação, Senhor, porque foi a tua bondade e a tua misericórdia que nos salvou. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício na cruz. Obrigado pelo Cordeiro que nos substituiu, ó Deus. E é em nome dele que aqui nós te buscamos, te louvamos e te bendizemos, Senhor, por verdades tão maravilhosas. Obrigado, ó Deus, porque quando nós andávamos perdidos, o Senhor providenciou o resgate. Obrigado, ó Deus, em nome de Cristo. Amém.